No Illustrator também existe a possibilidade incrível, né? Depois do CS6, se eu não me engano, de você estar criando os seus patterns. Um pattern nada mais é do que aqueles fundos, sabe aqueles fundos que se repetem várias vezes, né? Você percebe que é um amontoado de formas, que na verdade são as mesmas formas, né? E elas vão se repetindo e formando aquele background cheio de coisas que são na verdade coisas iguais, né? E no Illustrator dá para você fazer isso de uma forma muito mais rápida, né? Antigamente não tinha isso, então mais uma vez as pessoas que mexem com o Illustrator aí, as versões mais antigas, né, sofriam um pouco para criar esse tipo de efeito. Então eu estou aqui, ó, com um arquivinho, né, que tá dentro daqueles arquivos lá, é o arquivo pattern, você tem aqui, ó, pattern.ai, e eu abri esse cara, tá? Então se você não tiver com nenhum desenho, se você mesmo já manjar do Illustrator quiser fazer um desenho e testar, beleza. Se não, pode usar esse arquivo aqui de exemplo, porque é o mesmo processo. Estou aqui com esse desenho, tá, que eu acabei de fazer, eu agrupei todo mundo para ficar mais fácil de selecionar e manipular esse cara. E uma vez com ele selecionado, eu vou vir aqui em cima, ó, Object, e eu tenho Pattern. Quando eu tenho Pattern, eu tenho essa opção aqui, Make. Quando eu faço Make, ele me dá um alerta aqui primeiro, tá? Não esquente com alerta. Muita gente não conhece inglês, não manja de inglês ou assim, ou não procura saber o que é esse alerta, então se desespera. Mas eu te aconselho, qualquer programa que te der um alerta, dá uma olhadinha, vai ver exatamente o que ele está falando. Às vezes é uma coisa muito mais simples do que parece, né? A gente vê o alerta e já pensa que ele vai deletar tudo que tem no computador. Não, é uma coisa muito mais simples. Então aqui ele está falando, ó, esse novo pattern que você está querendo fazer, ele foi adicionado ao seu painel de swatches, tá? Porque ele precisa fazer isso para poder criar esse pattern para você, esse padrão aí. Então, se você quiser, você pode falar para ele não falar isso aqui para você de novo, né? E pode dar um OK. Eu sempre não marco essa opção, porque eu gosto que ele me avise, porque às vezes ele começa a adicionar coisas e depois eu não percebo. Então, dei OK. Olha só que legal. Aqui ele já começou a criar para mim um padrão. Eu só vou dar um Ctrl- aqui, ó, para caber na tela, e vou arrastar segurando o espaço para posicionar do lado direito. Só para a gente ver. Então eu tenho esse pattern aqui, Pattern Options, são as opções de pattern para mim. Eu tenho como colocar um nome para mim. Vou colocar meu padrão. Se você não sabe, o pattern, na verdade, ele é traduzido como padrão aí dentro dos programas que trabalham com esse tipo de coisa, tá? Então eu vou colocar o nome que eu quero aqui. Eu tenho o Tile Type, que é a opção do grid, como que vai estar organizado esses desenhos, tá? Eu posso colocar aqui, ó, a primeira opção, então eles vão ficar alinhados na horizontal e vertical. A segunda opção, ó, ele vai intercalar esses desenhos para mim. A terceira opção, ele vai intercalar também, só que aí ele vai usar a vertical, ó, tá? Como exemplo. E aí eu tenho também a opção de X by Column, que ele tenta alinhar para mim, formando, né, esse hexágono aqui, tanto baseado por colunas quanto por linhas. Eu vou deixar a segunda opção, que eu acho que dá para a gente ter uma ideia legal. Eu tenho também esse Brick Offset, tá? Que é o quanto vai ter de variação, vamos dizer assim, né? Disso aqui que eu escolhi aqui em cima. Então eu posso colocar 1 para 4, 1 para 3, e aí ele vai variando, né, a posição desses carinhas aqui na tela. Isso aqui é muito pessoal, eu não vou dizer para você, ó, vamos criar um negócio desse jeito. Você pode criar um aí da forma como você quiser. Aqui embaixo, ó, eu tenho a largura e a altura, tá, desses caras, na verdade o espaçamento, né, que eu posso colocar entre eles, ó. Eu coloquei 2 centímetros, eu já crio um espaço bem maior entre eles. Vou colocar 1 centímetro, ó, eles começam a ficar um sobre o outro. Vamos colocar 1,5, olha aí, eu já tenho um espaçamento entre eles. Eu também tenho essa opção aqui, ó, Size Tile to Art, que ele vai fazer o que? Ele vai grudar os objetos. Então, se por algum acaso você foi e colocou um valor aqui muito nada a ver, você fala, ixi, não lembro o que era. Você marca esse cara aqui, ele vai deixar todo mundo juntinho de novo. Existe essa opção também, Overlap. Overlap é o desenho que vai ficar sobre outro desenho. Então, dependendo de como você organizar, aqui não vai dar para ter uma ideia, porque eu estou usando uma cor preta, né? Eu estou usando bastante contraste. Então, a minha imagem aqui só tem preto. Mas se você estiver usando alguma imagem com cores diferentes, com degradê, você tem a opção de Overlap. Na primeira, você diz para ele, olha, o que tiver na esquerda fica na frente da direita. O que tiver na direita fica na frente da esquerda. Aqui também as opções, só que o que tiver em cima fica embaixo do de baixo, ou o que tiver embaixo fica em cima do de cima, entendeu? Tá? É a organização dos desenhos na tela. Eu tenho a quantidade de cópias que eu quero também, tá? Não, só quero 3 para 3, ou eu quero 5. Então posso dizer a quantidade de cópias que eu quero. Eu vou deixar 7 por 7 mesmo.
Eu tenho essa opção também aqui, ó, Gene Copies to, que na verdade ele fala para mim, olha, você quer que eu deixe um pouco transparente as cópias que eu estou fazendo para você conseguir se organizar? Então você pode dizer para ele sim, aí você pode colocar aqui a porcentagem que você quer, ó. Ele deixa os outros objetos um pouco mais transparentes, tá? Para você conseguir entender o que tem na tela. Se você deixar em 0, fica meio complicado de entender. Então é legal lá para 70%, 80% para você entender como que vai ser colocado essas cópias. Uma vez feito isso aqui, o que você vai fazer? Você pode fechar aqui o painel de Pattern Options, certo? E aí aqui em cima você vê que eu tenho algumas opções. Eu tenho esse Done, que eu digo para ele que eu terminei, ou eu tenho a opção de cancelar. Você de repente fala, eu fiz uma cagada. Você pode dar um cancelar e tentar fazer de novo o mesmo processo. Ou você pode dar um Done. Quando você faz Done, ele finaliza para você. E aí você vai perceber que agora no painel de swatches aqui, ó, eu tenho um novo desenho, que na verdade é esse meu padrão que eu acabei de fazer. Então como faz para você aplicar um padrão? Você pode desenhar qualquer forma que você queira aqui, ó. Eu vou desenhar, por exemplo, um quadrado mesmo. E com ele selecionado, é como se eu fosse aplicar uma cor para ele. Eu vou lá e clico aqui no padrão. E ele vai adicionar para mim, no caso, né, todos aqueles desenhos da forma como eu deixei configurado nesse objeto que eu tenho. Isso também funciona para qualquer tipo de forma. Se eu tiver uma bolinha, por exemplo, ou se eu mesmo for lá e desenhar uma forma muito louca, ele vai manter essa ideia desse padrão para mim. Então é uma forma legal que você tem de estar criando, né, esse desenho para você estar utilizando de fundo e tal, de uma forma muito mais fácil, né, do que nas versões anteriores aí do Illustrator.